Deus abençoe a sua vida. Você está em casa, tá bom? Amém. Glória a Deus. Quem queria ficar aqui só ouvindo a Kézia, gente? Em nome de Jesus. Falei agora para a Kézia, acho que eu nunca tinha confessado, mas o meu desejo, quando tem louvores assim, é de me atirar aqui no púlpito e ficar atirada, com a cara no pó. Sabe, Kézia? Porque você falou, o louvor alcança, né? Falou algumas vezes. Eu fiquei quase um ano indo numa igreja só para ouvir louvor, enquanto eu usava cocaína e estava na prostituição. Acabava o louvor e eu ia embora. E Deus falava nas canções, né? Vocês vão lembrar aí, os velhos. 9 anos atrás, eu estava lá ouvindo e Deus falando, restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui, me leva às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Só que eu não ficava assim na igreja, queridos, porque eu estava na homossexualidade, tinha 12 anos. E quando eu saía das festas, à noite, drogada, com uma companhia, alcoolizada, eu parava em frente a uma igreja católica que tinha perto da minha casa. E as 3 músicas que tocavam nas rádios seculares era Restitui, Zaqueu, os velhos, e Sabor de Mel. Gente, não duvide das estratégias de Deus, não. Ele faz e traz do jeito que Ele quiser. E eu parava na frente da igreja católica e colocava na FM. E estava lá, 4h30 da manhã. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? E eu já pensando nos 15, né? Quando vê você na benção, vai se arrepender. E eu, vão mesmo, essa desgraça. Vai estar entre a plateia. E eu lá, que né, saía um pouco de orgulho, entrava um pouco de soberba, mas Deus estava falando profundamente comigo. E aí eu comecei a ir numa igreja para ouvir louvores, porque foi a primeira coisa que conectou no meu coração. Foi o louvor. E eu fiquei quase um ano indo nessa igreja com a minha namorada, levando ela, evangelizando ela. Mas eu estava lá, morta em delitos e em pecados. E eu dizia, não, quem precisa é ela. Já fez isso com seu filho? Quem precisa é ele. O seu vizinho, quem precisa é ele. Ele também. Mas é sempre para quem está aqui ouvindo, sabe? É sempre para quem veio, queridos. E aí tocavam aquelas músicas ali, só que eu não expressava tudo que Deus estava falando comigo. Então, quando você está aqui na frente, louvando, e você vê os irmãos com cara de paisagem, sabe? Parece que não está alcançando. Era eu. Só que, no fundo, Deus estava falando assim, Deus estava me destruindo. Só que o meu orgulho não me deixava me entregar a palavra. E eu com aquela cara de paisagem. Sei. E por dentro eu estava moída. A minha vontade já era estar aqui assim, ó, com a cara no pó. Sabe? Depois eu pude fazer isso. E viciei ficar com a cara no pó. No pó que eu digo é da terra, né? Assim, chão. Pegou mal, né? Mas foi sem querer, isso aqui não estava escrito aqui não, gente. Vixe, não tem como desdizer, já disse. Você que não tem a mente poluída, entendeu? Então eu estava ali, 12 anos, tentando regar um concreto para ver se nascia uma flor, né? O que é isso? Tentando dar vida ao meu pecado. 12 anos ali, numa vida... Já regou concreto para ver se nasce flor? Nunca vai nascer.
E era eu ali, investindo no meu pecado, investindo o meu tempo, investindo o meu dinheiro, meus recursos, minha saúde, minhas habilidades, para uma vida que nunca funcionou para mim. Eu respeito quem está na homossexualidade e quer ficar lá, mas essa história é sobre mim. E eu não gostava de estar lá. Eu falo isso porque está na internet. Tem pessoas que estão lá e estão bem resolvidas. Mas comigo não foi assim. Nunca deu certo. Mas eu sempre tentei, porque eu sempre fiz as coisas com força. Investi muito. Tempo, recurso, amizades, pessoas, fazia eventos para o público LGBT. No mesmo momento onde eu estava afundado em cocaína, vivia em casas de programa, boca de fumo, andava com traficantes. Esse era o meu contexto. Aqui eu não estou dizendo que pessoas que estão na homossexualidade usam drogas, e é sinônimo, não é. Mas a minha vida foi assim, sempre fui com força em tudo. E quando o Senhor Jesus me chamou, eu demorei 4 anos para começar a buscá-lo. Porque eu tinha resistência de abandonar uma vida que eu me dediquei tanto para dar certo. Como que eu vou largar tudo isso? Porque tudo isso é tudo que eu sou. Não tem outra coisa. Eu não sei se é outra coisa. Os meus amigos são do meio, a minha causa é, a minha vida é, eu já sou reconhecida na cidade, já alcancei status, eu tenho muitas histórias, eu tenho relacionamentos, porque quando o Senhor me chamou, eu estava namorando, há 2 anos com uma moça. E eu falava, mas como que vai ser? Como que é? Porque você está me pedindo o que eu sou. Se você me tirar isso, como que eu fico? Eu tinha uma comunidade cheia de amigos, causas, sentimentos, histórias. E isso me faz pensar, querido, que é um olhar que muitas vezes nós, como igreja, não temos. Que aquele que está vivendo um relacionamento com pessoas do mesmo sexo é muito maior do que a sua sexualidade. É uma pessoa com muito mais profundidade do que a gente exige que ele abandone um pecado. Só que Deus foi homeopático comigo desde o início, porque o que me trouxe para dentro de uma igreja foi justamente um sentimento de condenação. Um engano, mentiras. Deixa eu orar, que eu esqueci. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse tempo na Tua presença, Deus. Obrigado por tudo que já recebemos da Késia, Senhor. Pela Sua filha amada. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. E a Sua bondade nos conduz ao arrependimento. A Sua bondade não é a Sua condenação, é a Sua bondade. Obrigada porque todos nós aqui um dia fomos visitados pela Sua bondade. E a Sua bondade nos conduziu a um arrependimento. Quando Moisés pediu, ei, deixa eu ver a sua glória, o Senhor disse, farei passar diante de você a minha bondade. A glória de Deus é manifesta na bondade de Deus. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez nessa conferência de mulheres. E nós pedimos humildemente, fale conosco mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Amém, Deus. Amém, queridos. A palavra de Deus é assim, João 8:32, começar do começo, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Né, a gente sempre ouve isso. Mas você já pensou nessa frase ao contrário? Conhecereis a verdade, e essa palavra conhecer quer dizer ser íntimo, se misturar, se relacionar. Se relacione com a verdade fará você livre. Mas e o contrário? O que a palavra de Deus está dizendo? Da mesma forma, se relacione com a mentira, e a mentira vos escravizará. Se me relacionar com a verdade, que é Jesus, me liberta, me relacionar com a mentira me aprisiona. E foi assim que eu vivi até os 30 anos de vida, aprisionada em enganos, sofismas, desejos, rebeldia diante de Deus.
E nós temos um preconceito, queridos, com relação a desistir de alguma coisa. Você já viu isso? Poxa, mas eu investi tanto nisso, tanto nessa pessoa, investi tanto nesse negócio. E parece que existe um preconceito dentro de nós da desistência de alguma coisa que não está dando certo. Um preconceito de desistir em algo que você já investiu tanto para que funcionasse. E assim foi comigo. Eu fiquei ali mais 4 anos quando o Senhor me chamou. Porque havia dentro de mim esse preconceito de desistência. Como que eu vou concordar que a minha vida, que o meu investimento, que todo o esforço até hoje não deu certo e vou recalcular a rota com 30 anos? Mas uma vida que não está dando certo, queridos, você tem o direito de desistir dela. E eu falei isso aqui, acho que foi ontem. E a primeira coisa que acontece, quando você recalcula a rota, e a sua rota se chama Jesus, agora o prumo é Jesus, a primeira coisa que você faz é levantar uma multidão de odiadores. Os haters, os decepcionados com a sua decisão de seguir a Cristo. E abandonar outras coisas que não têm mais razão de existir para você. E foi isso que aconteceu comigo também. Pessoas frustradas, traídas, decepcionadas, porque eu abandonei uma causa. Em prol de Jesus. Mas eu fiquei todo esse tempo pensando em vir para Jesus ou não, não era por conta do sexo. Porque a homossexualidade não é sobre sexo. É sobre buscas, faltas, excessos, etc. Nunca foi um problema para mim pensar que eu não teria mais sexo, por exemplo. Não era isso que me prendia lá. Mas era um pedido de eu abandonar quem eu era, porque aquele engano me trazia significado. Aquele engano me trazia um valor de pertencer a uma sociedade e de ser relevante nela. E foi aquilo que me trouxe para dentro de uma igreja. Uma incompletude, faltava alguma coisa. Mas não foi simples. Eu acredito que a gente precisa de pelo menos um pouco de humildade para abandonar alguma coisa que não está dando certo na nossa vida. A gente precisa pelo menos um pouco de coragem para andar e viver os sonhos de Deus. Porque quando você está no fracasso, querido, o fracasso tem companhia, não se preocupe, você vai estar cheio de amigo. Mas quando você decide ter coragem em viver a palavra de Deus, provavelmente muitas vezes você vai estar só. Mas quanto tempo a gente leva para perceber que numa vida de mentiras não há propósito? Mas eu fiquei 30 anos acreditando que tinha propósito na mentira. Até que, na semana do meu aniversário, o Senhor Jesus me evangelizou. Ele me evangelizou. Porque muitas vezes a gente não vai. Ou quando a gente vai, a gente usa o método de evangelização à base da condenação. Já ouviu isso? Se você não mudar, fogo eterno. Já ouviu? Se você não mudar, o evangelismo é sobre boas notícias. Não é? Se não é uma boa notícia que você tem para dar para o ser humano, cala a boca. Boa notícia, o evangelho é sobre Jesus. O evangelismo é sobre Jesus. Mas nós temos uma obsessão em falar do pecado, queridos. E aqui eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que nós temos uma boa notícia muito melhor para apresentar para qualquer pessoa do que a condenação, do que o pecado. Jesus é mais eficiente. Você entende isso? Aquela vida sustentava 12 anos uma máscara que eu criei para não entrar em contato com dores. Era uma fugitiva de dores emocionais.
E a homossexualidade foi o meu escape para suprir todas as minhas necessidades, não em Deus, mas no pecado. Supria parcialmente. Parcialmente. Por quê? Porque Deus não estava ali abençoando as minhas relações. E eu sempre pedia para Ele, Senhor, por que as minhas relações nunca dão certo? Por que não funciona? Isso aqui não funciona, Deus. Eu sempre, a minha vida inteira, eu fiz leitura de onde eu estava, para onde eu estava indo, para onde eu queria ir, sempre. Sempre fui meio neurótica, assim. Você não faz leitura da sua vida, não, querido? E na semana do meu aniversário eu falei com Deus, e aí, é só o que tem para a vida, é isso? É droga, é prostituição, é namorado, cada 2 anos namora com uma, nada, anda, é uma vida andando em círculos. É só isso que o Senhor tem para mim? Se for isso, eu não quero mais viver. Eu não quero mais. Quando o Senhor me encontrou, eu estava com depressão, síndrome do pânico. Tinha emagrecido muito por conta da cocaína. Porque aonde eu entendia que havia alegria, felicidade, contentamento, eu ia com força. Ah, é na prostituição, então vai. É nas drogas, então vai. É no ativismo, então vai. E assim eu fui. Todos os convites que Satanás me fez, eu fui. Não recusei nenhum. E aí chegou um lugar que eu não tinha mais para onde ir, exceto a morte. Que surgiu o convite há 10 anos atrás. E aí eu falei para Deus, é só isso que tem para a minha vida? E aí eu disse assim para ele, bem, eu vou te dar 2 meses, porque eu nem sei se você existe. E eu vou naquela igrejinha lá daqueles irmãos, 2 quadras da minha casa, aqueles doidos. Que passam aqui na frente, né? Falei, com aquele terno pega-pinto, já viu? Curto, com 15 filhos, escadinha, aquela Bíblia embaixo do braço, usada. Mas com a cara de quem vive em paz. Eu falei, eu não tenho isso daí. Eu não tenho. E eu quero. Falei, o Senhor, o mundo não me deu respostas, Deus. Eu disse, eu prego aqui fora que as pessoas nascem homossexuais, gays, mas eu não acredito nisso. Não acredito. Então eu vou lá e o Senhor me dê respostas. E outra coisa, Deus, eu não vou largar dos meus vícios, não vou largar do ativismo, não vou largar da namorada. Se tiver que funcionar, funcione. Prepotente, né? Desafiando Deus, colocando Deus na parede. Você acha que Deus liga isso? Deus só quer você. Está nem aí, do jeito que você vem. Se você vem arrogante, se você vem humilde, Ele quer você. E ali teve uma oportunidade. E no primeiro culto Ele já começa a falar comigo. E o pastor pergunta, quem que tem vício? E o pastor falava assim, bicicleta, problema, drento. Vício, quem tem vício de droga? Drogadição, vício? Eu, pastor. Então, quem tem, vem aqui na frente. Quem tem vício de prostituição? Eu, pastor. Quem tem vício? Eu, pastor. Ele parou de perguntar, fui lá na frente. Tinha 20 pessoas na igreja, metade da família dele. Aí ele falou, né, coloque aqui num cesto, o que você tem? Aí eu tinha uma carteira de cigarro no bolso, porque eu saía 5 vezes do culto para fumar. Chegava atrasado, saía antes. Larguei a carteira de cigarro ali, ele falou assim, esse aqui é o teu Deus. Eu falei, como assim? Ele disse, você dá conta de não fumar? Eu falei, não. Ele falou, então o que te governa é o teu Senhor. Eu falei, isso aí é meu Senhor? Ele falou, é. Eu falei, não é não. É, você consegue não fumar? Eu falei, não. Então é o que te governa. Quem te governa é o teu Deus. Eu falei, meu Deus. Aí eu entendi. Aí na manhã seguinte eu fui fumar. Eu olhei para o cigarro e falei, você não é meu Deus, sua praga. Eu fumei há 15 anos, a partir daquele dia eu não fumei mais. Porque eu entendi um negócio no meu coração, que tudo que me governa é o meu Senhor. Aí eu falei assim, eu consigo não beber? Eu falei, não, porque eu bebo uísque todo dia, quase uma garrafa. Eu não consigo não beber. Outro Deus, meu Deus. Nunca mais bebi. 10 anos que eu não bebo. E aí eu falei, meu Deus, eu consigo não me relacionar com mulheres? Eu não consigo. Outro Deus. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu fui lá, conversei com a menina que eu namorava há 2 anos, falei, ó, seguinte,
conheci um cara. O nome dele é Jesus. E assim, você perdeu. Mas o negócio é que ele quer você também, entendeu? Ele não quer só eu. 3 meses depois, ela se batizou comigo. Mas aquela vida que eu vivia, queridos, e quando eu entro numa igreja, com estereótipo masculino, com a cabeça raspada, com seios escondidos, com estereótipo de homem, como eu vivia a maior parte do tempo, e com aquele ar de bem resolvida, superior, eu dou conta de mim, bem resolvida, eu sei quem eu sou, empoderada, etc. Né? Esse pataquado aí. Eu entro na igreja assim, mas no fundo uma pessoa extremamente ferida. Extremamente ferida, cheia de dores. Que encontrava refúgio no pecado para não lidar com as dores que precisavam ser trabalhadas. Emoções que precisavam ser trabalhadas. E aí, quando eu chego na igreja, eu amo a minha igreja, porque foi lá que eu me converti. Mas as pessoas também não sabiam especificamente o que fazer. Então, elas fizeram a única coisa que funcionava, falar de Jesus. Porque aquilo funcionava. Algumas passavam, me ofereciam maquiagens, outras vestidos. Mas não ia adiantar, porque o problema estava dentro. Um coração ferido e desejoso, buscando saciar as suas necessidades emocionais no pecado. E aí, um dia lá na igreja, durante esses 2 meses, chegou a irmãzinha do coque. Do manto, conhece? Já passou pela sua vida. Sempre tem. Só que a minha história, queridos, ela não começou na adolescência, ela começou no ventre. Aonde o meu pai diz, é um garoto, porque eu quero um garoto, e vai ser. E a família toda espera um garoto, deseja um garoto, anseia e prepara o ambiente para receber o único que seria alvo de amor, um homem. Então, quando ele faz essa liberação, o mundo espiritual estava ali dizendo, ok, então quer dizer que você não quer a paternidade, porque é uma garota, não serve. Mulher não serve. O mundo espiritual estava ali dizendo, nós vamos transformar ela num garoto, fique tranquilo. Você não quer a paternidade? Satanás queria. E assim foi a minha infância inteira, cresci como um garoto, jogando bola na rua, não porque menina não pode jogar bola, mas eu cresci junto com os garotos da rua. E comecei a rejeitar em mim aquilo que foi rejeitado pelos meus pais, a minha feminilidade. Porque a rejeição, ela causa a auto-rejeição. Você começa a odiar em você aquilo que não foi aceito pelos outros. Não foi amado, porque não era bom, tinha problema ser mulher, não era suficiente ser mulher. O alvo de amor era ser um garoto. E os filhos estão ali, queridos, de forma inconsciente. Eu fiz isso, tentando me colocar no lugar daquele que seria um objeto de amor, que receberia amor, um garoto. E de forma inconsciente eu fiz isso durante a minha infância inteira. Até que aos 10 anos de idade, eu começo a trabalhar fora. Falei para a Maria hoje, né? A gente estava conversando. Porque a menina, queridos, ela se coloca no lugar da falta. Já viu a mãe quando tem que exercer o sacerdócio porque existe uma falta? Nós mulheres fizemos isso, e eu fiz de forma inconsciente. Chegou com 10 anos de idade, eu fui trabalhar fora, fui cuidar de carro no cemitério, fui vender picolé na rua, fiquei até os 14 anos. Porque eu cheguei para minha mãe no primeiro dia e dei R$1 para ela e falei assim, compra leite. Eu sou sacerdote. Eu sou provedor. Eu me coloquei no lugar da falta de um homem que faltou, desde sempre. 1 ano e meio de idade, nós nos separamos e todo mês eu ia num telefone público, aqui os velhos vão lembrar, o orelhão, para ligar para o meu pai, para ouvir que tinha alguém do outro lado que me amava. E durante 15 anos,
todas as vezes que eu liguei, nunca tinha ninguém do outro lado. E eu passei 15 anos ligando para ele. E um dia eu cansei. E comecei a dizer para todo mundo que ele tinha morrido. Porque era muito dolorido não ser amado pelo homem mais importante da sua vida. Então eu comecei a me colocar nesse lugar. Eu vou funcionar para a minha família. No lugar do cara que não funcionou. E comecei a me masculinizar. Comecei a esconder um feminino que era rejeitado. E comecei a rejeitar o corpo feminino e tudo que dizia respeito ao feminino em mim. Me tornei insegura com relação ao feminino. E aí, aos 11 anos, sofro um abuso sexual. Dentro de um carro, de um homem que eu coloquei no lugar do meu pai. Que eu saía com ele, um tio que eu ia para todos os lugares com ele. Naquela idade, eu coloquei ele na figura do meu pai. Estava muito feliz com a relação. Até que um dia, dentro de um carro, ele me olhou como uma mulher e não como uma criança. Por 2 ou 3 vezes. E aquilo que eu já tinha de bagunçado, bagunçou mais ainda. Porque eu comecei a me masculinizar ainda mais. Isso acontece de forma inconsciente com quem viveu um abuso. Você começa a se enfeiar, se esconder debaixo de moletom, boné, roupa larga. Porque parece que se você mostrar o seu feminino, você vai ser de novo alvo de um abusador. E aí, com 17 anos, eu começo o meu relacionamento com a primeira menina, que era a minha amiga, que é uma amiga minha até hoje. E quando entro na igreja, começam os conflitos internos sobre a minha identidade. E aí passa aquela irmãzinha do coque na minha frente, olha para mim e fala assim: Juliana, você é uma mulher. Eu falei, sou? Sim. Porque aquela informação que deveria ter sido enfatizada, incutida dentro da minha cabeça, desde o ventre, não foi. Eu falei isso aqui ontem à noite. Para essa geração não é óbvio que eles sejam homens ou mulheres. Precisa ser declarado pelos pais. E eu venho ouvir, então, com 30 anos, que eu sou uma mulher. Porque eu passei a minha infância inteira ouvindo de todo mundo que eu deveria ser um homem. Vó, tios, irmã, rejeição. Não rejeitaram mais porque acabou os parentes. E eu cresço nesse lugar de exclusão, de rejeição, sempre fugindo de situações de amor, de amizade, de contatos, porque a autorrejeição dentro de mim fazia com que eu me excluísse o tempo inteiro de tudo e de todo mundo. E aí eu chego na igreja, a irmãzinha olha para mim e fala assim: você é uma mulher. E quem quis isso não foi a sua mãe, foi Deus, antes mesmo de você estar no ventre dela. É um Deus com pressa, ele já vai lá na raiz da mentira e puxa para fora. Lá onde se instalou a primeira raiz de engano na minha vida, no ventre. E ela vai lá, direto. Antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Deus te amou e foi Ele que te desejou como uma mulher. E eu falei, foi Deus? Ela falou, foi. Eu falei, não foi meus pais, não? Não, foi Deus. E aí caiu minha ficha. Eu falei, foi Deus que quis que eu fosse uma mulher. Aí eu olhei para ela e falei assim, como é que faz para ser? Porque eu estou 30 anos tentando ser um homem. Então eu sento que nem homem, eu falo que nem homem, eu bebo água no bico que nem homem. Brincadeira, que ontem quem estava aqui, né? Piada interna, as mulheres. As mulheres estavam aqui. E eu falei, como é que faz para ser isso daí? E daí começou o meu primeiro discipulado, vai andando, que Deus vai fazendo. E até hoje é assim, o meu discipulado é vai andando, Juliana, que Deus vai fazendo a obra. Mas a gente espera que alguém nos coloque embaixo do braço, né? E isso me faz refletir também, queridos, o que nós temos ofertado para esse público quando chega aqui. Porque aí eu comecei uma busca por Deus, incansável. Uma vida nível hard em Deus. No meu Instagram tem algumas lives de conversões. Conversão financeira, conversão não sei o quê. Porque foi um combo de coisas.
E há 3 anos atrás, 1h da manhã, eu vendo internet lá, minhas coisas, entrei e tinha uma live de um amigo fazendo uma live 1h da manhã. E ele falando assim na live, com centenas, assim, muitos seguidores. Ele foi homossexual, viveu 6 anos com Jesus, e ele falando assim na live. Hoje eu estou saindo do meio gospel, eu estou saindo da igreja porque Deus não funcionou para mim. Deus pode ter funcionado para todo mundo, mas Ele não tirou o meu desejo, então hoje acabou e eu volto para o mundo. Aí eu olhei assim e pensei, quando foi que Deus me prometeu que tiraria os meus desejos? Nunca. Por que eu estou seguindo a Cristo? Para que Ele me torne heterossexual? E ali Deus me converteu mais um pouco. E me fez repensar o porquê eu estava seguindo a Cristo. Para alcançar um casamento, para alcançar a heterossexualidade, para alcançar bênçãos financeiras, ou porque Ele é a vida. Ele é Cristo. E eu olhei para aquele cara do outro lado e falei, mas quem que te prometeu isso, miserável? Porque conhecereis a verdade vos libertará, conheceu Jesus, abriu a porta da prisão, agora saia com você, miserável, sai daí. O desejo some da noite para o dia quando você se converte? Não. Mas as escamas dos seus olhos caem, você entende que o governo agora é do Espírito, não é mais da carne. Agora não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então agora eu tenho responsabilidade. O que é que eu faço com o desejo? E aí a igreja começa a me perguntar, mas você não sente mais nada? Porque eu não tinha pensado nisso nunca. Quando eu me converti, logo que eu entrei na igreja, eu nunca parei para pensar em desejo, eu queria Jesus. Eu mergulhei em Jesus, nesses 2 meses o Senhor virou minha vida. E eu comecei a pensar de tanto que os crentes me indagavam, mas e você não sente mais nada, não? Mas eu senti o quê? Eu perguntava para ela. Atração. Sei lá. Eu nunca tinha parado. Até que um dia eu fui ministrar para 400 pastores em Curitiba. E um demoniado levanta a mão. E fala assim, posso fazer uma pergunta, irmã? Eu pode, eu no meio da ministração. A irmã tem desejo? E eu não tinha resposta para aquilo ainda até aquele dia. Aí minha cabeça embaralhou. Eu falei, se eu falar que não tenho, é mentira. Não posso. Se eu falar que tenho, tudo que eu falar a partir de agora vai ser descredibilizado. Porque a gente acha que quem está aqui em cima não tem luta. Né, Kézia? A gente acha que quem está aqui em cima não tem luta na área sexual, não tem luta na área financeira. É semideus, já está quase indo para o céu, já virou anjo. A gente não entende que a gente está em crescimento, administrando os nossos desejos e nos santificando. Porque esse aqui é o aperfeiçoamento dos santos. A hora que estiver perfeito, Deus carrega. E aí, eu falei assim para ele, tenho. E faço o que quiser com essa informação. Porque eu não sabia o que falar. Entendeu? Na hora. Aí eu falei, tenho. Porque é o crédito que a gente tem medo de perder diante dos homens. Por isso que quem luta na igreja com pecados sexuais não abre. É o medo de perder esse lugar de ser visto como o santo, a santa, o poderoso. Como se não tivesse luta. Então a gente fica silenciado com medo de perder o crédito, mas também não é restaurado, não é ajudado. Porque ninguém acessa. E aí Deus me fez refletir, o que você está buscando em mim há 3 anos atrás? E eu falei, estou buscando a heterossexualidade, Deus. Porque eu não sei, eu acho que é isso, né? E aí Deus me falou, o seu problema e o de todo pecador sexual é o mesmo, e não é o pecado sexual. O problema é que você está no centro. Tudo gira em torno de você, porque antes você vivia lá fora buscando os seus desejos, suprir os seus desejos. Agora você se converteu, você continua buscando coisas só para você, em benefício próprio. Qual que é a diferença? Quando que eu vou entrar na sua vida, só para entender?
Porque continua sendo tudo sobre você, Juliana. Quando vai ser eu antes de você? Quando vai ser eu primeiro? E o problema de todo pecado é esse, que a gente está no centro. A gente tem que entender, queridos, tem muitas pessoas aqui dentro que estão com uma vida temente a Deus e lutam contra desejos. Não praticam os seus desejos, porque não obedecem os seus desejos. Entenderam que o governo é do Espírito Santo, não é mais da carne. A carne vai estar ali o tempo inteiro te chamando para você voltar a um lugar de condenação. Que é um ambiente familiar para você. Porque eu vivi até os 30 anos nesse ambiente. E ali começa uma luta do espírito militando contra a carne. Mas muitos entendem que é reprimindo o desejo que você vai alcançar alguma coisa. Ah, não é para reprimir não? Então, Juliana, adianta? Falei isso hoje de manhã. Quem estava aqui? Foi bom, né? Estou cansado até agora. Não é reprimindo o desejo, é trazendo ele para a sala. Tem isso aqui. É isso aqui que eu tenho. Porque quando você reprime, você fica ali 2, 3 meses dando conta de reprimir pornografia, masturbação. Chega uma hora que você explode de novo, que não adianta ir lá tirar um fruto. Ele está sendo regado pela raiz, que vai fazer ele brotar de novo na próxima estação. Restauração tem a ver com andar na verdade, trazer para a luz, trazer para fora. Deus não trabalha no oculto. Quem trabalha no oculto é o diabo. Saber que você tem um desejo, que ele não te governa, ele está aqui diante de mim, ele não é uma sombra, ele está aqui. O que eu faço com ele? Agora, eu acredito também, e é isso que tem acontecido comigo nesses últimos anos, que tratando muitas questões emocionais, traumas que eu vivi durante a vida inteira, de abuso sexual, de rejeição, de dependência emocional, o caminho para a construção da heterossexualidade, ele está aberto. Porque tudo aquilo que Deus nos deu como propósito e natureza, enquanto a gente está morto em delitos e em pecados, a heterossexualidade sempre esteve oprimida na minha vida pelo meu pecado. E quando você para de se entregar ao seu pecado e você começa a andar naquilo que o Senhor tem para você, tudo aquilo que Ele tem para você começa a ser descortinado, aberto, exposto, que estava oculto pelo pecado. Você entende isso? Isso em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente fala em igreja, queridos, e esse relacionamento com pessoas que vivem hoje, e têm atração pelo mesmo sexo, e chegam na igreja, permita que essas pessoas pertençam antes de você despejar meia dúzia de versículos condenatórios. Permita que Deus trabalhe na vida delas antes de você condená-las a algum lugar que não cabe a você, o lugar que ela vai. E quando você fica tentado a ir num podcast famoso e dizer que alguém vai para o fogo eterno, você faça 2 perguntas para você. Fui eu que fiz esse ser? Não. E segundo, fui eu que morri por ele? Não. Então, quando a gente fica tentado a condenar qualquer pessoa por qualquer coisa, pense isso. Não fomos nós. O único e justo juiz se chama Cristo. E nós não temos capacidade de colocar ou tirar alguém do céu. Não cabe a nós. Permita que as pessoas pertençam e acreditem em Deus antes de você pedir uma mudança de comportamento. Permita que se sintam amadas por Jesus. Encorajem a conhecer Jesus e enfrentar as suas dores, os seus traumas ou o seu comportamento. Mas permita que conheçam Jesus. Alguém que luta com qualquer que seja o tipo de desejo, queridos, crescerá muito mais emocionalmente numa comunidade acolhedora do que numa comunidade crítica e julgadora. Há muitos anos nós colocamos
na conta do diabo o desejo homossexual. É demônio. Já ouviu? Ouvi tem 2 dias numa igreja. 2 dias. É demônio, orou, devia ter saído. Não saiu, não é demônio. Ou a gente sempre diz que é demônio porque a gente não quer se envolver com a coisa toda. Porque dá trabalho. Porque a gente prefere condenar do que compreender. Temos feito isso há muito tempo. É muito mais fácil, quando você não quer se envolver, não quer se relacionar, não quer conhecer, colocar na conta do cara, dizendo que é a escolha dele, ter aquele desejo, a escolha dele. Ouvi há 2 dias também, enquanto eu fazia uma ministração. Por que as pessoas escolhem ser gays? Uma mulher. Aí eu olhei para ela e falei assim, irmã, quando que você escolheu ser hétero? Ela, como? Eu falei, qual que foi o dia que você acordou e falou, hoje você é hétero? Ah, faz um tempo. Ela disse. Eu falei, como que foi? Você bateu a cabeça e falou assim, nossa, você é hétero. Você acredita que ela falou isso? Eu falei, 99,999% da população, você não sabe, você só sente atração por homens ou por mulheres. Então é muito mais fácil a gente colocar na conta do cara que ele escolheu ter aquele desejo, ou colocar na conta do diabo, porque a gente se exime de responsabilidade, de discipulado, de trabalhar, de ajudar, de compreender se é que a pessoa que ajuda. Para quê? Para conhecer Jesus, para conhecer o propósito de Jesus na sexualidade dela. Mas a gente não consegue caminhar com pessoas que a gente não concorda. A gente não consegue ter amigo que não é crente. Sai com um amigo que não é crente, você quer converter ele no primeiro dia. Você não pode ter amigo que não é crente, não, gente. Claro, ele precisa de Jesus. Mas o Senhor precisa trabalhar. E às vezes você não vai precisar nem abrir a boca. É só você não falar mal do chefe perto dele, que ele já vai ver algo diferente de você. Fala, por que você é o único que não fala mal do fulano? Fala, porque é minha autoridade, como é que eu vou falar mal dele? Não dá. A gente precisa ter muito mais consciência do poder de Deus na vida das pessoas, queridos, do que do poder do pecado. Quanto mais consciência nós temos de Jesus, menos a gente precisa entender que ele vai precisar lidar com desejo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora mas fala outra coisa também, deixa eu achar aqui o versículo. 1 Coríntios 13, 10. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é completo, o que é perfeito, então aquilo que você usa de escape hoje será desnecessário na sua vida. Então, quando Jesus vem e preenche a minha vida do que é perfeito, a homossexualidade se torna desnecessário, queridos. Entende? Que não foi eu que abandonei o pecado, foi ela que me abandonou, porque não coube mais numa vida com Jesus. Não cabe, porque quando vem o que é perfeito, tudo que é imperfeito é aniquilado. Não precisa mais, é abandonado, sai fora. E aí em Romanos 2,4 vai dizer, né? Porventura você despreza a imensa riqueza e bondade, tolerância e paciência de Deus, não sabendo que é a própria bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento? Esse versículo é poderoso, queridos. Mas então eu não tenho que criticar, então eu não tenho que mandar para o fogo do inferno eterno, então a bondade de Deus é que vai conduzir para o arrependimento. Mas então eu não tenho que julgo, mão pesada, cobrança, a bondade de Deus vai conduzir ao arrependimento. Todo mundo que se arrepende antes é precedido pelo caráter bondoso de Deus e não condenatório de Deus. E é o caráter bondoso de Deus que constrange e leva o homem ao arrependimento. Hoje de manhã nós tivemos a bondade de Deus visitando tantos homens aqui na frente, mulheres. Não tivemos? Eles vieram aqui pela condenação, pelo amor. Eles vieram entregar o seu pecado aqui por amor ou por condenação? Por amor. Porque o que constrange um pecador sexual, queridos, não é a condenação. É ser amado no seu pior pecado. É quando
a adúltera fica de cara com Jesus, né? Face a face com Jesus. E quando ela está face a face com Jesus, ela vê quem ela é. Meu Deus, como eu sou corrupta. Como eu sou depravada. Porque ela teve muito tempo tendo troca com a condenação. Ela foi levada até Jesus, dizendo, você merece a morte, você merece morrer, você é adúltera. Mas a conversão dela veio diante da bondade de Jesus. Cadê os teus acusadores? Vai, nem eu te condeno. Não peques mais. Esse versículo fala muito comigo, queridos, porque é interessante que desde o início lá, onde ela é retirada do ato de adultério, e ela vem na trajetória dela até Jesus, ela vem sendo convencida de que o que ela merece é realmente a condenação. Você merece a morte porque você pecou. E a palavra de Deus diz que ela foi sendo arrastada até Jesus. Foi trazida até Jesus, ouvindo o que ela merecia. Ou seja, ouvindo enganos durante todo o trajeto dela. Morte, você merece a morte, você é pecadora, você errou. E ela vem ouvindo aquilo de quem? De autoridades. Pais são autoridades, que incutem sementes de mentira na vida dos filhos a infância inteira. Seu preguiçoso, seu fracassado, você não vai dar em nada, você vai continuar assim? E vai entrando no coração e você vai sendo convencido, assim como eu fui a vida inteira, você é um garoto, você é um garoto, você é um garoto. Ok, me tornei um incompleto. E ela veio, você vai morrer, você merece a morte, você é pecadora, você é adúltera, você é isso, você é aquilo. E aí chega de frente para o Senhor Jesus e eles falam, e aí? A lei de Moisés diz que uma adúltera deve ser apedrejada e morta. E você, o que tem para dizer? E aí ele está lá escrevendo, né? E fala, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, olha que interessante a palavra de Deus, o que ela diz. E começaram a sair, um de cada vez, a começar pelos mais velhos. Quando você está de frente com Jesus, aquelas mentiras mais enraizadas, as primeiras, as mais velhas, elas são as primeiras que vão saindo. A começar pelos mais velhos, foram saindo um de cada vez. Jesus é homeopático, ele não tira toda a mentira de uma vez só, porque ele sabe que o que sustenta você hoje é a mentira. Se ele tirasse todo o meu tapete, que eu andei por 30 anos no primeiro culto, eu não me sustentava. E aí a palavra de Deus vai dizendo, um de cada vez, começar por aquelas mentiras que entraram primeiro no seu coração. Elas já foram saindo. Porque quando as suas mentiras, você e todas as suas mentiras chegam de frente com o Senhor Jesus, alguma coisa vai ter que sair. Ou é verdade ou é mentira, queridos. E a mentira não se sustenta frente ao Senhor Jesus. Agora, adianta só arrancar as ervas daninhas de um jardim para nascer flor ou você também tem que plantar sementes? Então não adianta também você só entender todo o seu passado de tralha, que pode ter te levado até ali. Porque o jardim não nasce arrancando as ervas daninhas, mas plantando sementes. E a semente é a palavra de Deus que é dita todo domingo nesse lugar. E vai sendo plantada até que dê fruto. Até que a bondade de Deus vá e confronte. A bondade de Deus não é a condenação. Que ele veio para salvar os que estão perdidos. É a misericórdia, é o perdão, que não nega que existe um pecado. A bondade de Deus não nega que existe um pecado, mas ela oferta o amor completo. Quando vier o que é perfeito, o que é incompleto será aniquilado. A bondade dele fala, tudo que você está procurando ali, na pornografia, na masturbação, na prostituição, se aonde está em mim, Cristo Jesus. E tudo que é incompleto se torna desnecessário. Não tem constrangimento maior para um pecador sexual de ser abraçado e saber que é amado no seu engano, no seu pecado e no seu pior. É constrangedor, queridos. E comigo foi isso que aconteceu. Eu conheci o amor e a bondade do Senhor Jesus e me converti pela bondade do Senhor Jesus, pelo amor dele.
A bondade, o arrependimento fala de 3 coisas: mudança de mentalidade, mudança de coração e mudança de vida. Quando nós colocarmos o Senhor Jesus no centro das nossas vidas e não formos mais impulsionados pelas nossas dores, porque o pecado sexual para mim é a erotização das minhas dores não curadas. Sempre entendi isso. Ferida de intimidade não curada, levada para a vida adulta, déficit de relacionamentos profundos, compensados com crédito de concupiscência e imoralidade. Déficit de relacionamentos profundos, significativos, saudáveis, principalmente com aqueles 2, pai e mãe, ou figuras que estão ali, que foram seus cuidadores. A gente vai passar a vida inteira tentando reparar esses danos perdidos na infância. De alguma forma a gente vai, para algum lugar a gente vai, e o lugar que a gente menos vai procurar é em Jesus. E é o único lugar que tem salvação, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém, queridos? Amém. Tinha um versículo aqui que eu queria ler. Perdi. Paulo falou, né? Mas o que para mim eu considerei como lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado à grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas e considero como esterco para ser encontrado nele. Quando o Senhor Jesus fala para você morrer para você mesmo, é isso, queridos. É não se preservar em andar com Ele. Vai fundo. Vai com força. Com a mesma força que você foi no pecado. Não preserva você, não. Vai com força no Senhor Jesus. Vai acreditando. Não esmorece no meio do caminho. Vamos orar? Você pode ficar em pé? Já fomos muito abençoados esse final de semana, você não concorda, querido? Muito abençoados, muito, pela Késia, pelas palestrantes que tiveram aqui, todas as mulheres, foi uma conferência maravilhosa. Glória a Deus que evento de mulher está tendo palavra. Entendeu, né? Eu tinha resistência em vir em evento de mulheres, há uns anos atrás. Porque tinha tudo, tinha limusine, tinha cadeira de massagem, mas não tinha palavra. Sabe? Tinha tudo. Tinha brechó, não tem nada, nenhum problema fazer isso. Mas chegava na hora da palavra e falava, cadê? Falei, Deus, eu não vou nesses negócios, não. Me erra. Mas aí eu comecei a ter bons testemunhos de eventos de mulheres. Comecei a gostar. E esse foi muito especial. Muito especial, queridos. Muito especial. Deus transbordou. Deus se derramou. Agradecer a vida de todos aqueles que trabalharam de forma voluntária e que nos serviram com amor. Eu ganhei uma correntinha, usei os 3 dias. O Senhor é bom, queridos, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não está nos privando de nada bom. Sabe? Às vezes a gente acha, por que eu não tenho tal coisa ainda? Por que eu não alcancei tal coisa? O Senhor não está retendo nada de bom para você. Quem sabe Ele não te deu ainda porque não chegou o momento de você crescer. Sabe? Mas eu não entendo, Juliana. Mas a gente precisa parar de analisar Deus, queridos. Deus está trazendo os seus da forma que Ele quer. Nós podemos ajudar muito. Que da nossa boca só saiam palavras de virtude. Que da nossa boca não saiam condenação. O Senhor é bom conosco. Vou orar e depois vou passar para o pastor aqui encerrar.
Nós já tivemos muitos momentos proféticos aqui nessa conferência. Cabeças de serpente foram cortadas dentro dos seus lares ontem. Você, marido, está aqui, você não sabe o que nós fizemos. Deus mandou nós visitarmos as nossas casas. Deus mandou nós visitarmos a mente dos nossos filhos que estão com enganos. E nós puxamos uma espada de fogo flamejante. E nós fomos lá na nossa casa e nós cortamos a cabeça da serpente. E ela ficou desbaratinada, perdida. Teve fogo no arraial do inimigo. Ela não sabia mais para onde ir. Ela ficou perdida. Porque Satanás já é derrotado. Ele só se levanta para cair. Ele já é derrotado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Jesus, Jesus. Tem alguém aqui nessa noite, queridos, que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Só fazer assim, ó. Ah, Juliano, o que é entregar sua vida para Jesus? É convidar Ele para morar aqui dentro. É falar assim: ei, Jesus, eu não quero mais ser só. Eu não quero mais ser só eu por mim. Eu creio que o Senhor pode fazer na minha vida como o Senhor fez na vida da Juliana, da Késia. Vem morar aqui dentro, Senhor Jesus. Alguém quer que o Senhor Jesus venha morar aqui dentro? Só faz assim. Vem aqui na frente. Chupa essa, Satanás. Tem mais aí? Tem mais gente aí? Você está vendo alguém do seu lado com a mão levantada? Traga essa pessoa aqui. O Senhor Jesus quer. Chega de você andar sozinho, está me ouvindo? Chega, Ele está falando: ei, deixa eu fazer parte da sua vida. Deixa eu te mostrar um novo e vivo caminho. Você não precisa andar sozinho. Eu tenho uma vida, e uma vida em abundância para você. Não, Juliana, mas eu estou no pecado. Mas Jesus é maior do que isso. Jesus é muito maior. Chupa essa 2 vezes. Mas eu estou com uma namorada também. Eu estou com um namorado. Eu estou em adultério. A graça é maior do que o seu pecado. A graça de Deus sobre a sua vida é muito maior do que qualquer pecado que você está dando importância aí. Vem. Chama a última vez. Vem você. Que quer consertar a sua vida com Jesus aí, que já esteve numa igreja, está desviado. E hoje você vai consertar.